Prosseguindo, então, o nosso assunto sobre liderança cristã, agora queremos abordar alguns temas que vão trazer algumas ênfases sobre conceitos, espécie de reconceitualização de liderança, e vamos falar também sobre a decisão de um líder, o quanto ela repercute, não só no momento, mas também para a posteridade, na vida de um líder. Então nós vamos falar de um conceito, mais um conceito. Os grandes líderes influenciam-nos a ir a lugares que nunca conseguiríamos ir por nossa própria conta, ou a fazermos coisas que jamais pensaríamos que fôssemos capazes de fazer. Então vejam a importância que tem a ação de um líder diante de seus liderados. Então, entre tantas definições que existem, algumas delas já citadas aqui, nós podemos dizer de uma que precisa ficar memorizada na mente de cada aluno, dada a sua importância, dada a sua capacidade de fazer o aluno pensar, refletir sobre a importante ação de um líder no seu dia a dia, né? Por causa do seu grau de comprometimento, o grau de influência que esse conceito causa na relação líder-liderado, haja vista a marca indelével que pode deixar. Liderar é gerar influência. Liderar é gerar influência. Para o bem ou para o mal. Para aquilo que é bom ou para aquilo que não é bom. A ação de um líder muda a vida de uma pessoa. Ou muda também a história da humanidade. A decisão de um líder tem esse poder de mudar as coisas dentro desse patamar. Nós poderíamos citar exemplos bíblicos de líderes que, por uma ação executada, mudou todo um contexto da história. A gente pode imaginar, por exemplo, Adão, o caso de Adão, né? Por uma decisão dele, errada dele, entrou o pecado no mundo. Como que, assim, num efeito cascata, desastroso, ele deixou-se influenciar pela companheira, que por sua vez foi persuadida, foi convencida por Satanás, né, travestido na figura de uma serpente. A Bíblia diz, em Romanos 5:12, por um só homem entrou o pecado no mundo. Então vejam, a decisão de um homem que na época já, num certo sentido, já exercia a função de liderança. Vamos agora ao exemplo oposto, na pessoa de Cristo. Imaginemos, por exemplo, a restauração da queda anteriormente processada pela decisão de Adão. A Bíblia diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Então, o Senhor Jesus aceitou a nobre missão, né? E conforme aquele processo lá da kênose ou kenose, né? O esvaziamento de Jesus, conforme está em Filipenses 2:6-11, né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o honrou de uma maneira soberana, e deu-lhe um nome que está acima de todo nome.
debaixo deste nome, todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, onde se dobrar, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Este é o processo de aniquilamento, né, do nosso maior exemplo de liderança e também de servo, de um líder que se fez servo de uma forma tão extrema assim. Então, apesar da condição de servo demonstrada nesse texto, Jesus foi e continua sendo o nosso maior exemplo de liderança. Imaginemos, por exemplo, a sua decisão de aceitar o sacrifício na cruz do Calvário. Ele aglutinou em si toda a ira de Deus. E naquele momento solene ele bradou: está consumado. Vejam que mudança a decisão, a ação de uma pessoa, de um líder, pode causar, né, na humanidade. Então ele escreveu uma nova história para a humanidade. Então hoje, por causa daquele ato de decisão, de coragem, de renúncia, de sacrifício, todos nós temos o privilégio de tê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Há um detalhe. No texto de Filipenses 2, ele foi extremamente servo e nasce por causa da sua decisão de restauração da humanidade. Hoje nós temos como Senhor e Salvador. Vamos reportar aqui a um outro personagem bíblico. Abraão, por exemplo. Imaginemos o ato de subserviência de Abraão, que mesmo sem saber para onde ia, né, ele obedeceu. Isto mudou também a história do mundo, dando inclusive origem, né, ao povo escolhido. Nós poderíamos imaginar Moisés. Imaginemos, por exemplo, a história dele. Num primeiro momento, ele se mostrou relutante, mas depois aceitou o nobre desafio de libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, né, liderando. E aqui eu faço questão de frisar a palavra liderando, como que para desmistificar ou para descredenciar algumas ideias que trabalham no sentido de mostrar que na Bíblia nós não temos a condição da função de líder. É um grande paradoxo. Como não analisar Moisés como um líder, e um líder operoso, um grande líder, né? Não é possível isso. Então, ele agiu de forma competente, apesar das dificuldades hercúleas, ou seja, grandes demais. O processo do êxodo, por exemplo, a retirada, administração, governo e condução do povo de Israel, né, pelo deserto, até a grande conquista da terra prometida, que, diga-se de passagem, né, ele mesmo não usufruiu dessa conquista, por uma razão, por uma ação até punitiva de Deus. Ele chegou a vislumbrar nas colinas o lugar da terra prometida, mas não chegou realmente a entrar naquele lugar. O líder Moisés, ele foi intrépido, foi um grande líder. No livro de Êxodo, nós temos uma passagem impressionante. Deus resolveu destruir o povo e Moisés interveio de uma forma veemente contra Deus. Alguns pregadores até são mais ousados e dizem que Moisés confrontou a Deus, mas esta palavra eu considero muito forte, né? Eu prefiro dizer que Moisés contra-argumentou com Deus. Moisés agiu com excesso de zelo pelo próprio nome de Deus, dizendo que toda a promessa de Deus ao povo de Israel, se ele destruísse o povo, viria por água abaixo, teria sido desfeita. Então ele agiu com zelo para que a posteridade
lesse e entendesse a história de que Deus um dia prometera a libertação de um povo e consumou a libertação. E a destruição desse povo depois seria um depoimento contrário a todo esse fato relatado e prometido por Deus. Então Moisés foi ousado, foi intrépido nesse aspecto. E assim nós teríamos inúmeros outros exemplos, né, de pessoas cuja ação como líder, na função de liderança, modificou a vida de pessoas ou mudou o curso de uma história. A gente pode citar aqui, inclusive, fatos da nossa história, né, secular. Por exemplo, se nós imaginarmos o instante exato em que o presidente dos Estados Unidos, o Henry Truman, né, lá em 1945, ele foi o 33º presidente, ele sucedeu a Roosevelt. E se nós imaginarmos o momento exato em que ele autorizou, por exemplo, o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e 3 dias após sobre Nagasaki. Aquilo foi uma tragédia sem precedentes, porque eles acharam que esta foi a única medida capaz de coibir ou inibir a ação dos japoneses, que até então já tinha criado uma nova forma de ataque através de kamikazes, pilotos exímios, que com aviões cheios de bombas se lançavam, sacrificavam suas vidas, lançavam contra navios americanos, né? Foi assim, por exemplo, no ataque de Pearl Harbor. Então, só havia uma maneira, e foi drástica. Agora imaginemos o homem, o presidente, né, Truman, na hora que ele assinou, sabendo dos resultados trágicos e nefastos que adviriam daquela sua decisão. Liderar é deixar influências que marcam, talvez para sempre, a história de um povo. Imaginemos, por exemplo, o instante cruel em que um insano chamado Adolf Hitler decidiu exterminar judeus, mais de 6 milhões de judeus. Isso também entrou para a história, para nunca mais ser esquecido. Imaginamos o instante funesto, trágico, quando Osama Bin Laden autorizou aquela operação fatal, cruel, orquestrada para atingir 5 alvos nos Estados Unidos, destruindo inclusive as torres gêmeas do World Trade Center. Foi uma ação humilhante para a maior potência do mundo. Então a ação foi tão ousada que, segundo alguns historiadores, mudou a era, a era da história, inaugurando assim o período chamado pós-modernidade. Até então, essa mudança era atribuída à queda do Muro de Berlim, mas, segundo alguns historiadores, aquele ataque nos Estados Unidos mudou uma época da história. Então, mudou o curso da história. Vejam que a ação de um líder tem esse poder de influência para mudar a vida de uma pessoa, né, ou de uma história de um povo. Vamos ilustrar aqui essa tentativa de fazer com que você, aluno, entenda o peso que há na decisão de um líder. Por exemplo, lembrando de Martin Luther King, né? Foi um pastor protestante, um ativista político, né, estadunidense. Ele tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele lutou de forma denodada contra o apartheid, contra a segregação racial. Ele queria, na verdade, que o mundo mudasse. Ele queria ver um mundo sem diferença de classes, de cor e etc. Ele queria ver as suas filhas crescendo e se desenvolvendo no mesmo patamar de dignidade, sem diferenciação de raças. Então ele lutou muito para isso e com seus esforços ele foi levado àquela marcha, né, inesquecível sobre Washington em 1963, quando ele proferiu aquela célebre frase que se perpetuaria na história através dos tempos.
ele disse, I have a dream, eu tenho um sonho. E este sonho de Martin Luther King era que um dia negros e brancos compartilhassem os mesmos ônibus, os mesmos trens, os mesmos ambientes, os mesmos locais de entretenimento, enfim, ele queria igualdade, com as mesmas chances. Então, o seu sonho era de que seus filhos pudessem viver essa realidade no mundo, né? Podemos dizer que parte do seu grande sonho foi realizada quando Barack Obama assumiu a presidência, né, dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. A luta do Martin Luther King não gerou efeitos cabais, definitivos, com a sua ação, né? Inclusive foi assassinado em 68, em plena praça. Não, na verdade, não resolveu o problema da discriminação, que infelizmente essa prática abjeta, asquerosa e abominável diante de Deus ainda perdura pelo mundo afora. Todos esses exemplos eu trouxe à baila para consolidar, queridos alunos, a nossa intenção de passar para vocês que liderar é gerar influências e que certas ações de um líder pode perpetuar-se na história, tanto positiva como negativamente. Você perguntaria, mas esses exemplos são de uma dimensão tão grande, mas lá na igreja, lá na congregação, enfim, qualquer lugar onde exista um líder, alguém, um pastor liderando, cuidando, as suas pequenas ações, dependendo do grau de comprometimento diante de uma ovelha, pode sim gerar efeitos tão nefastos como aqueles efeitos que foram gerados pelos grandes líderes da história mundial. Não é isso? Agora vamos citar algumas razões de bases frágeis de liderança. Bases frágeis como fonte de liderança. Por que muitos líderes fracassam, se frustram? Existem inúmeros fatores. Nós poderíamos citar, por exemplo, porque eles imitam hábitos ruins, nefastos, de lideranças precárias. Cada pessoa é uma. As características refletem a personalidade, o sentido de cada uma. É claro que quando nós nos espelhamos em líderes atuantes, em líderes honestos, em bons líderes, em líderes dignos, realmente nós nos espelhamos não nos trejeitos, na maneira de falar, gesticular, enfim, nós nos espelhamos no caráter, na essência de sua função como líder. Mas o que a gente vê hoje em dia são pessoas que se projetam querendo imitar até a maneira de falar, o seu jeito de comunicar com as pessoas. Neste caso, a pessoa está abrindo mão da sua própria personalidade. Com o passar do tempo, ela não vê a sua auto-identificação nesse processo. O líder precisa ser o que ele é. Ele se desenvolve, ele cresce, ele se aperfeiçoa, mas ele mantém o seu padrão, a sua personalidade, que é algo somente dele. A outra razão por que um líder fracassa, porque no exercício de sua função como líder, de sua gestão de liderança, ele, em determinado momento, principalmente quando as adversidades vêm, esse líder se acha, ele é como que acometido pela síndrome de inferioridade, achando que não nasceu para liderar. Todo mundo passa por problemas. Liderar também enfrenta as dificuldades peculiares à função. Aliás, esse é até bíblico, né? A quem muito é dado, muito é requerido. Então, numa relação líder e liderado, a quem se exige mais? Do líder.
e não do liderado? Por uma série de razões. Porque o líder pressupõe-se que ele passou pelo estágio de preparação. Mesmo sendo líder nato, ele teve que, digamos assim, passar pelos estágios de aprendizado e, com o tempo, adquirindo também de uma forma empírica a sua ação como líder. Então, é mais requerido do líder. Às vezes, nós nos deparamos em grandes eventos, quando pastores desfilam nas suas palestras e falando sempre de forma pejorativa ou depreciando a questão do liderado. E se esquecem de que a quem mais é dado, mais é requerido. E que são os líderes que precisam reconhecer os problemas e envidar esforços para suplantá-los, para contorná-los, e não o liderado. Tá? Por isso muitos fracassam. Outra coisa, muitos líderes não procuram fontes, boas fontes de ensinamento, boas teorias sobre liderança. Então, a liderança secular, né, cuida de profissionais, cuida de coisas, cuida de circunstâncias. Agora, liderança no sentido espiritual cuida daquilo que há de mais precioso, que é de uma alma que custou o sangue de Cristo. Então, nós estamos citando aqui porque muitos líderes fracassam, né? Porque confundem também as bases entre uma liderança secular e uma liderança espiritual. E como já dissemos, os valores atribuídos para pessoas, coisas ou circunstâncias não podem ser idênticos aos valores atribuídos para uma imagem e semelhança de Cristo para uma pessoa. Muito bem. Outras razões por quê, né, ou pelas quais muitos líderes fracassam. Uma delas, por abuso de autoridade, que são resultantes, né? Esses abusos são resultantes de decisões ditatoriais. O líder, mesmo cônscio de sua responsabilidade, mesmo embasado em sua capacidade, em sua competência, ele precisa olhar os interesses coletivos. Às vezes ele tem que abrir mão daquilo que ele pessoalmente acha certo para entender aquilo que for de melhor conveniência, que for mais útil para os seus liderados. Eu acho demais, eu acho interessante demais um texto, quando Salomão, ainda bem jovem, uns 12 anos, Deus mostrou para ele em sonho e fez uma pergunta para ele: pede o que quiseres que te dê. Eu fico imaginando, se hoje Deus nos perguntasse, obviamente a nossa intenção voaria espaços e iríamos reivindicar, pedir uma BMW, um apartamento na Paulista, enfim, coisas de muito valor. Mas Salomão, ele pediu a Deus um coração sábio. E sabe para quê? Diz o texto, para cuidar de um povo. Duas coisas importantes, pedir um coração sábio. Segundo, para cuidar de um povo. Então, o líder, mesmo sendo muito competente, ele tem que enxergar os resultados que possam vir em benefício dos seus liderados, né? Outro aspecto é quando falta competência ao líder para delegar, para outorgar atribuições a seus liderados. Pessoas certas para funções certas. A gente vê tragédias em lideranças truncadas, obstruídas, exatamente porque chama alguém que não é afeito a certa atividade para aquela área. Isso é de extrema importância. Outras vezes, o líder tem métodos egocêntricos, né? Aliás, é o que temos visto hoje em dia nesses líderes chamados midiáticos, líderes de mídia. Volta e meia, nos deparamos com líderes se digladiando através, né, dos meios de comunicação em busca de espaço, de poder,
e etc. Também isso é terrível, né? E, enfim, nós temos estas características e eu quero concluir aqui, rapidamente, uma diferenciação que há entre um simples chefe e um líder de verdade. Olha que coisa interessante. O chefe conduz pessoas dentro daquele aparato técnico que lhe é peculiar, que é a sua prerrogativa. Agora, um líder, ele aconselha, ou seja, ele vai com o liderado, falando para onde deve ir, o que é melhor para o liderado. O chefe, ele inspira medo. Agora, o líder verdadeiro, ele inspira entusiasmo. Aliás, falamos isso com muita ênfase na aula passada, né, do entusiasmo. O chefe inspira medo, né? Eu já disse isso. O chefe diz eu. E o que o líder diz? Nós. Porque ele compartilha tudo. O pronome e o verbo do verdadeiro líder é na primeira pessoa do plural. Nós pensamos, nós fazemos, nós ganhamos, nós perdemos. Ele compartilha os resultados, mas o chefe só diz eu. O chefe preocupa-se com as coisas materiais. Um líder preocupa-se com as pessoas. O chefe colhe louros, ou seja, os triunfos alcançados. Agora, o líder, ele distribui esses louros, né? O chefe gosta de atrair para si as coisas boas que aconteceram, as vitórias. Mas o verdadeiro líder compartilha com seus liderados tanto aquilo que não foi bom, quanto aquilo que foi bom. Um chefe tem um grupo de pessoas, um líder tem um time completo. Um chefe enxerga o hoje, o agora. O líder verdadeiro contempla o amanhã. São essas as diferenças em que há no simples chefe e naquele que é o verdadeiro líder. Isso é importante porque muitas pessoas confundem liderança com chefia. Às vezes um líder é um bom chefe, mas nem sempre um chefe é um bom líder. Por quê? Chefe é restrito àquilo que lhe é atribuído e um líder vai muito além, porque ele praticamente ele entende a passagem do liderado, seus momentos bons ou ruins, ele vive, ele divide, ele compartilha com seu liderado todas essas coisas. Ficamos por aqui, até uma próxima aula.